Olá, sextusanos, bom dia! Tudo bem por aí? Espero que sim! Na aula de hoje falaremos um pouco sobre artigos, mais uma das 10 classes gramaticais. Este assunto está no capítulo 8, páginas 173 até a 179 do livro de vocês. Vamos ver o que é isso? O artigo, conforme mencionei anteriormente, é uma das 10 classes de palavras e apresenta como características ser uma palavra variável. E o que isso significa? Significa que ela sofre flexão. Também sempre vai aparecer antes de um substantivo. Lembra que nós acabamos de falar que ele sofre flexão? Por quê? Porque é o artigo que ajudará na determinação do gênero e do número do substantivo. Essa também é uma outra característica. E o artigo tem a função de especificar ou generalizar os substantivos. Nós podemos classificar os artigos de duas maneiras. Eles podem ser chamados de artigos definidos quando indicam um substantivo específico individualizado. São os artigos o, a, os e as. Exemplos: o aluno resolveu a questão. Observe, nós temos o artigo o acompanhando o substantivo aluno e temos também o artigo a acompanhando o substantivo questão. Observem que nestes dois casos, nós temos os artigos determinando o gênero e o número dos substantivos ao qual eles se referem. Observem o outro exemplo. Os alunos resolveram as questões. Do mesmo jeito, nós temos os artigos acompanhando os substantivos e determinando o gênero e o número destes substantivos. Ainda falando sobre a classificação dos artigos, também podemos ter um artigo classificado como indefinido. Este artigo indica o substantivo de maneira mais genérica, de modo mais vago. São os artigos uma, uns e umas. Exemplos: um aluno do sexto ano resolveu uma atividade proposta em sala de aula. Observem a diferença. Quando nós temos um aluno do sexto ano, estamos falando de um aluno qualquer, não estamos especificando qual aluno é este. E também, o artigo aqui no caso, assumindo a sua função, cumprindo a sua função de determinar o substantivo em gênero e em número. Assim também acontece nos exemplos abaixo, no exemplo abaixo. Uns alunos do sexto ano resolveram umas atividades propostas em sala de aula. É a mesma ideia. Quando nós temos uns e umas, estamos usando artigos indefinidos. Portanto, o que nós temos aqui é uma maneira mais genérica, algo mais geral sendo passado para vocês. O artigo pode aparecer contraído ou combinado com preposições. Sobre isso, explicarei melhor para vocês na nossa live. Mas observem do que estamos falando. Nós temos a preposição em e o artigo a. Quando nós juntamos essas duas palavrinhas, nós teremos a preposição contraída na. Vocês verão mais sobre isso também na página 174 do livro de vocês. Não se esqueçam, conversaremos mais a respeito desse assunto em nossa live. Temos agora uma observação importante. E essa observação poderá ajudá-los em produção textual e interpretação de texto também. O artigo definido e o indefinido também são usados em textos quando querem mostrar que o substantivo ao qual se referem ainda não foi mencionado ou que já foi mencionado anteriormente. Observem o exemplo.
Era uma vez uma menina muito solitária e infeliz. A menina vivia isolada e não tinha amigos. Observem que no primeiro momento nós temos a colocação de um artigo indefinido. Por quê? Porque estamos apresentando essa personagem. Ela ainda não havia sido mencionada. Entretanto, quando retomamos essa personagem, nós podemos utilizar o artigo definido. A menina vivia isolada. Que menina vivia isolada? Essa ao qual a gente já havia mencionado no trechinho anterior. Tudo bem? Deixo aqui para vocês uma atividade e conversaremos também sobre ela na nossa live. Então, observe a tirinha abaixo e analise os usos dos artigos no segundo quadrinho. Pense numa possível justificativa para essa diferença. Por que a personagem é do cachorrinho Snoopy, usa um cachorro, não, o cachorro? Tem uma explicação bastante teórica para isso. Pensando. Agora, sextos anos, exercitando. Então, resolvam os exercícios 1 e 2 das páginas 173 e 174. Façam uma leitura com muita atenção da teoria na página 174 e se ficar alguma dúvida, marquem essa dúvida para que a gente possa conversar a respeito durante nossa live. Resolvam também os exercícios 3 até o exercício 10 das páginas 174 até a 177. Durante nossa live, nós corrigiremos os exercícios e falaremos mais sobre artigos. Então, bons estudos, boa sorte e até já! Um beijo!